Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu sou a Karine Santiago. Eu sou pedagoga, coordenadora pedagógica e sou pesquisadora na área de metodologias do ensino da matemática. Faço licenciatura em matemática pela Cruzeiro do Sul Virtual e venho aqui hoje falar um pouco com vocês sobre os resultados da minha pesquisa do meu trabalho de conclusão de curso. Na aula de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre metodologias de construção de algoritmos alternativos e algoritmos tradicionais. O que é um algoritmo, Karine? Algoritmos são aquelas famosas contas. E hoje a gente vai tratar especificamente sobre a conta de divisão de números naturais, que foi o material do meu TCC, e de números decimais, que é um trabalho complementar que eu estou fazendo hoje na minha pós-graduação. Então, vamos aos slides. Gente, existem duas noções por trás das contas de divisão e das operações de divisão de maneira geral. E aí, a gente vai trabalhar de duas maneiras para que vocês possam compreender. Vamos ao primeiro problema? A professora Karine tem 30 lápis de colorir para dividir igualmente entre 5 crianças. Quantos lápis cada uma vai receber? Então, existem diferentes noções, como eu falei. E uma dessas noções relacionadas à operação da divisão é a conta de... é a noção de distribuição. Então, se eu tenho 30 lápis e eu tenho que distribuir isso entre pessoas, é a noção de distribuição. Então, eu posso dar um lápis a um, outro a outro, outro a outro, um a cada, uma rodada, ou eu posso chutar. Eu acho que dá 6 lápis para cada. Dou 6, dou 6, dou 6, dou 6, e vejo se dá. Se eu for boa de memória e eu tiver com a tabuada bem fresquinha na minha mente, eu já vou saber que 5 vezes 6 dá 30. Então, eu já vou saber que é 6 para cada mesmo. Eu posso desenhar 30 lápis e depois ir circulando aos poucos até ver como é que faz a melhor distribuição. Eu posso fazer 5 bolas e em cada bola eu vou botando uma bolinha como se fosse um lápis. E aí depois vou botando mais bolinhas até acabar todas as 30 bolinhas. Enfim, gente, existem diferentes maneiras de fazer. Lá na minha pesquisa, as crianças de 4º e 5º ano participaram das oficinas comigo. Boa noite, Douglas. Boa noite, Douglas e seu filho que estão aí participando. Então, gente, boa noite, Elivane, Elinalva. Gente, lá na minha pesquisa, as crianças do 4º e 5º ano responderam dessa maneira. Uma criança fez assim, os copinhos com os lápis dentro. Outra fez a continha de dividir. A outra fez desenhando. A outra fez aí... Caio, circula, por favor, a continha que a Prisma fez aí. Ela fez tipo uma continha de vezes. Ela fez tipo uma continha de vezes, mas usando o símbolo de dividir. Tá vendo, gente? Ela como era uma criança de 8 anos mais ou menos, ela ainda estava aprendendo. E aí ela fez no formato da conta de multiplicação, mas usando o símbolo de divisão. Então ela acabou cometendo um erro construtivo, que é a partir do erro a partir do erro que nós vamos fazendo este processo de aprendizagem mesmo da matemática. Então, ela fez em um formato, mas querendo fazer de outra forma, porque ela também está construindo ainda esse conceito. E aí, a outra criança já fez usando a divisão, a distribuição nos círculos. Então, assim, eu quero dizer para vocês que cada pessoa tem uma maneira de fazer e a gente deve valorizar nossas estratégias pessoais, tá bom? O importante é resolver o problema. O meio não necessariamente precisa ser igual, tá certo? Próximo slide. Então, eu quero aí alguém anotando no chat. Caio, seja muito bem-vindo. Caio, a qualquer momento, vai dar uma força aqui para mim no ao vivo também. Coloca para mim no comentário. A primeira noção relacionada à operação da divisão é a noção de distribuição. Quando a gente relaciona dividir a pegar uma quantidade e distribuir em partes iguais. E aí, gente, existe outra noção, que é a noção
Pronto. Primeira noção da relacionação é a noção da distribuição. Muito bem, Caio. Aí, gente, existem outras noções. Existe a noção de cotação. Essa é a segunda noção relacionada à divisão. Carinho, o que é isso? É a cotação. Cotação é quando você determina uma parte de um todo. E aí, com essa parte, você precisa descobrir quantas partes dessa tem dentro do todo. Por exemplo, ao pegarmos ao perguntarmos quantos sacos de 6 unidades podemos formar com 132 mangas, a criança precisará identificar que cada um saco tem que ter 6 mangas. É um problema de cotação que é resolvível por meio de um raciocínio multiplicativo. Pensar dessa forma significa pensar de maneira inversa, ou seja, reversível. Eita, Karine, que linguagem difícil é que você usou. Vamos lá, eu vou explicar para você. Se você tem que formar vários saquinhos com 6 mangas dentro, você vem e forma 6 sacos. Aí depois você vem, pega mais 6 mangas e bota em outro saco. Aí você vai pegando em 6 em 6. Tá vendo? A cota é o quê, Karine? A cota é a parte. A parte significa que cada saco vai ter 6 mangas. Aí você vai fazendo a cota, ou você vai juntando e vai fazendo os sacos, até acabar as 132 mangas. Então, isso daí que você está fazendo, você está dividindo o todo, que é 132 mangas, em partes de 6. Confere? Você está fazendo isso, só que você está fazendo isso envolvendo essa junção de 6, 6, 6, 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Eu falei aí que tem a ver com raciocínio multiplicativo, porque é justamente isso. Multiplicação tem a ver com essa soma de partes iguais. Essa é uma das ideias da multiplicação, que são várias ideias, mas essa é uma das. Então, quando você vai somando de 6 em 6 em 6, você faz isso. Cara, e se eu quiser fazer usando subtrações sucessivas? Essa é uma maneira de fazer conta de divisão, subtração sucessiva. Quer ver? Circula aí, Caio, a primeira subtração. 132, a primeira continha aí. Que a criança lá da minha pesquisa aí. Aí, gente, a criança da minha pesquisa, ela fez assim. Se eu tenho 132 mangas e eu fiz o primeiro saquinho com 6, eu pego 130 e tiro 6. Aí sobra quanto? 126. Aí Caio agora vai circular outra. 126 que tira 6. Aí sobra 120. Aí esse 20 que tira 6. 114. E aí até acabar em 0. Então, esse tipo daí é um tipo de fazer, é uma maneira de fazer conta de menos, usando as subtrações sucessivas, tá bom? Então, se você se bate com conta de divisão, só lembrar de mim e lembrar assim, se tiver relacionado, tiver dado quantas coisas vai ter já na parte, ou seja, 6 mangas, 10 lápis, se já te deu quantas pessoas vai receber em cada uma daquelas partes, ou quantas mangas vai ter dentro do pacote, ou quantos lápis eu vou receber, enfim, se já te deu a parte, retornando, vamos lá. Então, esta é a segunda maneira de fazer, a segunda noção. Gente, toda vez que pegar o problema, a primeira coisa que tem que fazer é olhar para o problema e dizer, é noção de distribuição ou noção de cotação? Tem que saber, para poder saber a maneira de resolver, tá bom? Próximo slide. Então, gente, reflexões sobre a sistematização da operação da divisão. Segunda noção relacionada à divisão é a cotação. Muito bem, Caio. Vamos lá. O algoritmo da divisão, ele pode ser realizado por subtrações sucessivas, como eu falei. Bota aí, Caio, nos comentários. Ele pode ser realizado por estimativa. Bota aí para mim. Maneira número 1 de fazer a operação da divisão. Subtrações sucessivas. Esta é uma opção. A segunda opção, Karine, é a estimativa. Estimativa é você tentar adivinhar. Você diz assim, 30 lápis para dividir para 5 pessoas. Deve ser uns 5. Aí você testa. Se der 5,
Ótimo. Se não der, você testa outro número. Então, Caio, anota assim. Subtrações sucessivas. Maneira 1. Por subtrações sucessivas. Maneira 2. Por estimativa. Gente, essa maneira de fazer por estimativa é chamada de chamada de algoritmo americano. Essa é a maneira que chama quando a pessoa resolve a conta de divisão usando essa chamada de chute, essa estimativa. Também chamada de algoritmo da divisão, ou da algoritmo americano. O algoritmo expandido é um algoritmo em que você faz a decomposição antes de resolver. Quem aqui já aprendeu na escola que 245 é a mesma coisa que 200 mais 40 mais 5? Então, no algoritmo expandido, é a terceira maneira. Você vai fazer o quê, Karine, para fazer o algoritmo expandido? Você decompõe antes de resolver. E o algoritmo, a quarta maneira, é aquela maneira padrão que a gente aprende geralmente na escola, que a gente usa o algoritmo euclidiano longo, que é aquele onde você faz e fica aquela tira bem grandinha, com todos os cálculos, ou curto, onde você faz quase tudo mentalmente e só vai registrando. E hoje a gente vai aprender essas 4 maneiras. Próximo slide. Quarta maneira é o algoritmo euclidiano. Pronto, gente, vamos lá. Por subtrações sucessivas, vamos aprender como é que faz? Eu tenho 2 litros de água para dividir entre copos com 200 ml. Quantos copos conseguirei encher? E aí? Quantos copos conseguirei encher, gente? Karine, o que é que eu faço? Você está dizendo aí 2 litros de água. Mas você está falando em copos de 200 ml. São tipos de grandeza diferente. O que fazer? Caio, Douglas, Marina, quem mais estiver aí presente. Qual é a maneira correta de se fazer? Correta, não necessariamente correta, mas o recomendado é o quê? Você precisa padronizar. Como você está falando de copo que tem ml, em vez de falar 2 litros, você coloca quantos ml tem 2 litros? 2.000 ml. Aí você trabalha assim, 2.000 ml para dividir em copos com 200 ml. Gente, quem aqui lembra que eu falei que você precisa identificar? É por distribuição ou é por cotação? Quem consegue me responder se esse problema é de divisão ou se é de cotação? Vamos lá? Quantos copos de 200 ml eu preciso usar para encher essa garrafa? Vamos supor que essa garrafa seja a garrafa que tem 2 litros. Então, você pega o copo de 200 e bota, enche. Pega o outro de 200 também de novo, enche. Gente, lembra que eu falei que cotação é quando você define qual o valor da parte? A parte é o copo com 200. Pega mais outro, joga dentro. Pega mais outro até encher. Quando você faz isso, você está usando a noção de cotação, também chamada de medida, também chamada de quanto cabe. Quantos de 200 cabe dentro da garrafa? Então, esta é a ideia. Então, você vai lá e vai fazer assim. 200, aqui tem que ter 2.000 ml. Aí você faz assim, 2.000 ml, eu boto 200 aqui dentro. 2.000 que tira 200, falta quantos ainda para encher? 1.800. Circula aí, Caio. Os 2.000 menos 200, sobrando 1.800. Lá embaixo. 2.000. Aí, 2.000 menos 200. Aí eu vou fazendo por subtração sucessiva. Aí ainda falta 1.800 para encher. Aí eu boto aí agora, circula e Caio agora. 1.800 menos 200. Que fica faltando 1.600. De novo, aí eu tiro mais 200. Aí vai ficar faltando 1.400. E aí eu boto 1.400 ali em cima e tiro de novo. 1.400 menos 200. Isso eu faço, gente, até acabar e até encher a garrafa. Gente, que maneira legal de fazer usando subtração sucessiva. E com isso você vai ter que ficar craque em conta de subtração. Não pode
ir para a conta de divisão com dúvida de subtração. Então, por isso que fica craque em subtração para não se perder na de divisão, tá bom? Próximo slide. Próximo slide não. Próxima questão que está no mesmo slide. Uma garrafa, agora essa outra garrafa aqui. Vamos supor agora que essa garrafa tem 996 ml, tá bom? O pessoal disse que ela é de 1 litro, mas eu fui medir e só é 996 ml, não é 1 litro, tá bom? Olha, eu fui medir. Brincadeirinha, não tô falando dessa garrafa especificamente, não. Tô falando de uma garrafa qualquer aí que eu medi para poder construir esse problema. Gente, aí quando eu fui medir, aí eu fiz o seguinte, eu fui pegar um copinho descartável e eu também fui medir. E vi que aquele copinho não tinha 200 ml. O copinho só tinha 166 ml. Era um copinho assim menorzinho. Aí o que é que eu fiz? Eu fui querendo fazer por subtração sucessiva. Só que dessa vez, Karine, eu quis sistematizar isso para ficar bem arrumadinho. O que é que eu fiz? Na subtração sucessiva, você tem que anotar lá embaixo da chave, circula aí a chave, Caio, lá na conta de divisão a chave, para as crianças entenderem, e os adultos aí que vão fazer concurso, o que é uma chave na divisão. Essa é a chave. E embaixo ali, onde a gente chama de consciente. Consciente é onde você coloca as respostas. Toda vez que você colocar um copo, dessa vez, toda vez que você colocar um copo, você bota lá 1. Toda vez que você faz outra conta de menos e faz 996, falta quantas ml para encher a garrafa? Eu boto mais uma de 166 ml. Falta quanto? Aí você vai botando mais uma. Botei mais um copo, aí anota lá, mais um. Vai mostrando aí, Caio. Botei mais um copo, mais um. Até você acabar em 0. Quando você vai acabar em 0, você vai perceber que você fez, botou 6 vezes 6 copos lá dentro. E aí você vai conseguir entender esta maneira, tá bom? Próximo slide. Uma torneira, gente, despeja, a gente vai fazer agora por estimativa, ou usando estimativa, ou também chamado de algoritmo americano. Pronto. Uma torneira despeja 75 litros de água por 1 hora. Quanto tempo levará para encher uma caixa d'água que tem 3.150 litros? Gente, é como Clécia Cruz falou. Primeira coisa que a gente faz, analisar se o problema é estimativa, se o problema é de estimativa ou se o problema é de distribuição ou de cotação. Quero ver quem me diz, porque a depender do problema, a estratégia de resolução é diferente. A depender do tipo, a estratégia de resolução é diferente. Qual é? Quero ver quem adivinha. É distribuição ou é cotação? Esse problema aí, onde a torneira despeja 75 litros de água por hora. Boa noite, Carlos. Eu acho que é cotação. Vamos lá? Vamos lá para não perdermos tempo. Karine, por que é cotação? Porque você já deu a parte, Cada hora que passa, enche 75. Então, as partes são compostas por 75. Então, o que é que você vai fazer agora, Karen? Você vai fazer o quê? Você vai resolver essa conta, podia fazer usando subtração sucessiva, lembra? Podia. Mas agora eu vou ensinar vocês usando a estimativa, ou algoritmo americano. Karine, como é usando o algoritmo americano? Vamos lá. Eu quero que vocês chutem aí. Quantas horas de relógio vocês acham que é preciso para que a torneira encha 1 litro, que tem 3.150 litros? E aí, quem pode me dizer? Vamos lá? Vamos lá. Chuta aí. Eu acho que dá 30. Alguém acha que dá qual número? Quantas horas de relógio você precisa para encher um tanque que tem 3.150
150 litros de água. Vamos lá? Ó, gente, a maneira de fazer é a seguinte. Alguém chutou 5 horas. Alguém chutou 40 horas. Eu chutei 30. Pronto. Karine, como é que faz quando a gente não sabe a resposta e a gente vai chutando? Como é que organiza isso na conta? Olha lá. Caio, circula aí o número 2. Lá no consciente. Caio, bota uma caneta mais grossinha. Ou ver se tem como circular usando fórmula fixa. Fórmula mesmo, aquela forma redonda, onde você abre a forma e circula o número. Pronto. Aqui, o 2 da outra conta, Caio. Da outra. Dá a conta aqui da torneira do lado de cá. Pronto. Caio circulou aí o 2, gente. Ele vai botar de uma cor mais clara. Bota de amarelinho. Gente, nessa conta aí, eu sugeri que fosse... Eu chutei, eu achei que era só 2 horas. Aí eu cheguei e fiz o quê? Eu fiz assim, 2 horas vezes 75 litros por hora, só vai encher 150 horas, ou 150 litros. Tá longe ainda. Aí eu chego e chuto de novo. Eu acho que eu vou botar aí mais 25 horas. Aí bota o sinal de mais e você bota mais 25. Aí você vai somando as suas tentativas. Aí circula aí o 25, Caio. Aí eu chego e venho aqui fora e faço uma continha de 25 vezes de 75. Aí 25 vezes de 75 vai dar 1.875. Aí eu chego aqui, ó. Caio, mostra aqui pro pessoal que quando você chuta, você vem aqui e diminui do total. Ó, tá vendo que eu diminui o 150 do primeiro chute? Aqui, ó. 150 aqui embaixo do outro 150. E aqui em cima, o 150 que tem. Em cima do 3.000. Pronto, aí sim, aí. Cada resposta que você chuta, primeiro eu chutei que era 2 horas. Aí, quando eu chutei que era 2 horas, só gastei 150 litros. Depois eu chutei que era mais 25. Aí, Caio vai marcar aí agora. O 1.875, que foi a resposta da conta de vezes. Aí eu disse, vixe, aí eu fiz essa conta de menos, né? 3.000 litros que ainda falta, que tira 1.875, ainda sobrou esse número de baixo aí, que eu não estou enxergando bem. Qual é esse número? Se Caio estiver enxergando, bota aí. Aí eu peguei esse número que sobrou e testei novamente. Eu testei aqui lá no consciente, Caio. Lá no consciente, eu testei dizendo que botei era mais 10. Eu acho que ainda vai usar mais 10 horas. Aí eu fiz o quê? 10 vezes de 75. Se cada 10 horas dá 75 litros, em mais 10 horas vai gastar 750. Aí eu disse, ai meu Deus, aí fiz a conta de menos e ainda estava faltando 375 litros. E aí eu fiz o quê? Eu disse, para 75 litros, eu acho que dá mais 5 horas. Aí fui lá para o consciente e chutei mais 5 horas. Aí fui lá e fiz a conta de vezes de novo. 5 vezes de 75 deu 375. Aí chegou e encheu o tanque todo. Aí, gente, essa conta aí, para você não ficar fazendo assim, você pode fazer esse tipo de conta na calculadora. Você pode fazer na calculadora, ou você pode ficar fazendo na caneta, ou pode fazer mentalmente. Então, assim, a ideia aí do que eu quis dizer para vocês é que vocês conseguem resolver um problema estimando. Faz uma tentativa, anota, diminui no total. Aí chuta de novo e soma uma tentativa com a outra e vai somando as tentativas. No final, quando somou tudo, deu 42, como o colega botou aí no chat. Parabéns, colega, você acertou.